Os chineses são sérios. Enquanto a Administração Espacial Nacional da China vem completando uma missão lunar bem-sucedida após a outra por vários anos, ela também está comemorando novos marcos. Como parte do programa lunar chinês, 2 sondas já foram levadas para o lado distante do nosso satélite. E alguns meses atrás, o próximo grande passo aconteceu. Em junho deste ano, a Chang'e 6 realmente se tornou a primeira sonda a trazer uma amostra de rocha do misterioso lado distante da Lua para a Terra. E embora a China já tenha feito história no espaço várias vezes, os sucessos até agora foram apenas o começo. O ponto principal é que o ambicioso programa visa trazer pessoas de volta à Lua até 2030 e, no futuro, até mesmo construir uma base lunar permanentemente tripulada. De acordo com Michio Kaku, no entanto, o metal lunar também tem um lado negro. As agências espaciais internacionais estão atualmente no processo de deslizar para uma luta amarga sobre a divisão da Lua. O sinal de partida para a segunda corrida ao espaço foi dado. E enquanto os Ebunuar foram finalmente capazes de vencer claramente a primeira corrida espacial contra a União Soviética, atualmente eles parecem ter ficado para trás contra os chineses. Como mencionado no início, o programa lunar chinês até o momento se assemelha a uma intoxicação celebrada, que atingiu seu pico mais recente em 25 de junho de 2024. Na verdade, este foi o dia em que a cápsula selada da missão Chang'e 6 pousou nas estepes da Mongólia Interior. E assim, mais uma vez, se imortalizou nos livros de história astronômica. Afinal, a cápsula retornou à Terra com quase 2 quilos de amostras de rochas do lado distante da Lua, permitindo que especialistas na Terra examinassem diretamente a composição material desta área oculta pela primeira vez. Além disso, as amostras sem precedentes também podem ajudar a desvendar alguns mistérios fundamentais sobre o desenvolvimento de nossa companheira constante. Porque há uma coisa que não podemos esquecer. Apesar de todos os programas Apollo e missões de pesquisa subsequentes, o lado distante do nosso satélite ainda foi pouco explorado. Especificamente, nenhuma tripulação Apollo jamais pousou nesta área voltada para a Terra. E os pousos lunares suaves posteriores, ou seja, não tripulados, também se concentraram principalmente nas regiões que brilham para nós do céu em noites claras de lua cheia. E assim aconteceu que levou até 2019 para a humanidade finalmente trazer um de seus postos avançados técnicos para o lado distante da Lua. E depois que a sonda chinesa Chang'e 4 pousou lá, ela e seu pequeno rover nos deram nosso primeiro vislumbre da natureza da rocha no polo sul da Lua. Mas a humanidade não seria humanidade se simplesmente se regozijasse coletivamente pelos marcos lunares de sua própria espécie. Na verdade, os sucessos da China na Lua também são sinônimos da abertura de uma nova competição entre agências espaciais internacionais. E quando surgiu a questão sobre se a Administração Espacial Nacional da China, ou CNSA, para abreviar, poderia ultrapassar a NASA no futuro, um certo Michio Kaku foi consultado para dar sua avaliação da situação. Como provavelmente a estrela pop astronômica mais famosa do nosso tempo, o físico teórico americano falou com a US Channel Fox Business Network após as amostras de Return of the Moon aclamadas mundialmente por Chang'e 6, e ele foi citado da seguinte forma: a China vem copiando metodicamente os Estados Unidos e os russos há anos, e em alguns anos eles podem estar competindo conosco para voltar à Lua. Na verdade, algumas pessoas acham que até 2030 pode haver guerras terrestres sobre as várias regiões da Lua. Isso é algo que precisamos manter bem de olho. Quando perguntado sobre se o objetivo principal era estabelecer uma base no polo sul da Lua, Kaku respondeu o seguinte:
Os chineses declararam que levarão seus astronautas de volta à Lua até 2030. Então, até 2030, também deveríamos começar a ter uma presença permanente na Lua. Isso não é para ser uma guerra, no entanto, porque um foguete leva cerca de 3 dias para chegar à Lua a partir da Terra. Então, é muito tempo para travar uma guerra espacial. Mas, em vez disso, pode haver reivindicações rivais de terras, as chamadas guerras de propriedade, quando as nações começam a dividir a Lua. Nesse contexto, Kaku também se referiu ao Tratado do Espaço Exterior de 1967, porque a questão de quem é dono de qual área na Lua não é nova. O objetivo do tratado era impedir a ocupação de corpos celestes por nações individuais. Em vez disso, o uso do espaço sideral foi submetido a propósitos puramente pacíficos, e viagens espaciais civis e exploração espacial foram explicitamente permitidas a todos os estados. Como resultado, nem armas nucleares nem bases militares podem ser colocadas no espaço sideral. No entanto, quando se trata da aquisição de propriedade na Lua, a situação é muito mais complicada. De acordo com Kaku, esta é uma questão em aberto que não é claramente regulamentada no Tratado do Espaço Exterior de 1967. Não é de se espantar. Afinal, na década de 1960, a construção de estações em outros corpos celestes ainda parecia extremamente futurística. Mas agora que o futuro correspondente está se aproximando rapidamente, seria bem aconselhável encontrar uma solução abrangente para esse ponto de discórdia. Mas, além de todas essas disputas políticas, há também o potencial para conhecimento científico. Mas, de acordo com Kaku, é improvável, para dizer o mínimo, que os pesquisadores do Zinesinsawa também tenham um vislumbre das amostras da Lua coletadas pela China. A razão pela qual o relacionamento entre o ZEUA e a China não é tão cordial a esse respeito é que a Agência Espacial Chinesa está intimamente ligada aos militares neste contexto. Portanto, é extremamente difícil para os Estados Unidos compartilhar segredos espaciais se eles forem imediatamente repassados aos militares chineses. O que Chang'e 6 descobriu na Lua, mas por que a divisão da Lua é tão importante? Bem, o fato de nosso satélite não ter chamado a atenção apenas de equipes de pesquisa, mas também de estados e grandes corporações, é principalmente porque ele se assemelha a um tesouro cósmico de matérias, primas em detalhes. Nosso fiel companheiro contém uma riqueza de recursos que são raros em nosso planeta ou estão gradualmente se esgotando. Isso inclui elementos como neodímio e ítrio, que são essenciais para a produção de celulares e carros elétricos. Mas titânio, alumínio e silício também existem em abundância na Lua. O mesmo se aplica ao hélio 3, um isótopo que é extremamente raro na Terra e pode um dia desempenhar um papel crucial na produção de energia limpa por meio da fusão nuclear. E embora a fusão nuclear ainda esteja em sua infância, especialistas acreditam que o hélio 3 tem o potencial de fornecer energia à Terra por séculos e vale cerca de 4 bilhões de dólares por tonelada. Mas se agora tirarmos nossas mentes da mineração de matéria, prima lunar do futuro, e em vez disso dermos uma olhada nas descobertas do presente, perceberemos que, de um ponto de vista puramente científico, elas não são menos valiosas. Afinal, as amostras coletadas pela Chang'e 6 também podem nos ajudar a desvendar o mistério dos diferentes hemisférios lunares. Embora a Lua sempre nos apresente o mesmo lado devido à sua rotação bloqueada, ela também tem duas faces que não poderiam ser mais diferentes em termos de crosta, espessura, atividade vulcânica passada e composição. As amostras de Chang'e 6 podem, portanto,
conter a resposta para a questão de quais processos geológicos são realmente responsáveis pelas diferenças marcantes entre as duas metades da Lua. O lado voltado para a Terra não é apenas caracterizado por uma crosta fina e os numerosos maria, em outras palavras, terras baixas cobertas por lava solidificada, mas também pelo fato de que sua rocha contém uma proporção surpreendentemente alta de elementos de terras raras, potássio, fósforo e tório radioativo. Como esse chamado terreno de fluência foi formado e o que desencadeou o vulcanismo no lado próximo da Lua ainda é um assunto muito debatido. Enquanto alguns pesquisadores apontam para as forças de maré da Terra, outros consideram mais provável que tenha sido o resultado de um impacto violento que também criou a gigantesca bacia Aitken do Polo Sul. Além do enigma hemisférico, as análises de amostra também podem beneficiar a construção de estações lunares, porque estas teriam que ser construídas em grande parte a partir do material disponível na Lua. Como o regolito e a rocha da Lua podem ser convertidos em material de construção, já está sendo testado em centros de pesquisa terrestres, assim como os processos para extrair água, metais e até oxigênio. No entanto, o ponto principal é que a Chang'e 6 acabou não apenas sendo uma coletora diligente de amostras, mas também um verdadeiro golpe de sorte para todos os pesquisadores de partículas. A sonda também foi equipada com um detector desenvolvido pela ESA, os chamados íons negativos na superfície lunar, ou NEALS para abreviar. E como o nome sugere, esse componente foi especialmente projetado para detectar íons negativos e finalmente conseguiu detectá-los na superfície lunar pela primeira vez. A razão para isso fica clara quando consideramos que a superfície da Lua é virtualmente desprotegida da radiação cósmica e do vento solar. O bombardeio incessante de partículas, por sua vez, desencadeia reações eletroquímicas e fotoquímicas no regolito, que, entre outras coisas, ionizam moléculas e átomos do material lunar. No passado, sondas espaciais já haviam conseguido detectar algumas das moléculas ionizadas na órbita lunar, mas eram exclusivamente íons carregados positivamente, que, comparados às suas contrapartes negativas, têm uma vida útil significativamente maior e, portanto, são mais fáceis de detectar. A descoberta de íons negativos na superfície lunar abriu uma nova janela para um componente anteriormente oculto do plasma lunar. De acordo com especialistas, as observações correspondentes também podem nos ajudar a tirar conclusões importantes sobre outros corpos celestes sem atmosferas. E se nosso canal ainda não foi adicionado à sua esfera de assinaturas, você é muito bem-vindo para mudar isso agora. Basta clicar no polegar para cima e se inscrever para nunca mais perca um novo vídeo nosso. Nos vemos em breve.